Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal e hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente interessante relacionado ao R, que é a introdução de visualização gráfica e criação de plots e outros elementos gráficos no R. Uma das grandes vantagens de se utilizar o R é essa capacidade que ele tem de produzir gráficos e figuras de maneira extremamente eficiente e representativa. Então, é um tópico que a gente não pode deixar de falar. Eu estava pensando em trazer esse vídeo um pouco mais para frente no canal, mas dado que a partir de agora os tópicos que nós vamos abordar vão estar relacionados de alguma maneira com a representação gráfica e visualização dos resultados obtidos, eu achei melhor trazer esse vídeo agora para que a gente consiga obter o máximo possível dos próximos tópicos a serem abordados. Lembrando que esse é um vídeo de introdução, então nós vamos falar de conceitos gerais e da função básica de plot no R. Eu espero trazer uma série de vídeos com exemplos mais específicos de diferentes tipos de plot, diferentes tipos de funções e pacotes. Então fiquem ligados aqui no canal, não se esqueçam de dar o like aqui, curtir, se inscrever no nosso canal, deixar comentários de próximos tópicos, principalmente essa parte de gráficos. Quais tipos de gráficos vocês querem ver? Que tipo de representação? Existe algum pacote que você tem interesse de aprender? Deixa aqui o comentário que nós vamos considerar para os próximos vídeos, ok? Então vamos começar. A função básica de plot no R, para criação de gráficos, é a função plot. Okay? Ela tem um funcionamento bem simples, mas existe uma série de argumentos para se customizar e editar os gráficos no R. Aqui nós vamos fazer um exemplo muito simples, nós vamos passo a passo adicionar argumentos e customizar nosso plot para que ele fique de uma maneira que nos agrade mais, ok? Seja mais visual. Que são pontos muito interessantes, essa possibilidade de customização no R. A primeira coisa que a gente vai fazer é se criar dois objetos. Vamos chamar aqui de objeto 1, que eu vou colocar aqui uma sequência. A gente já aprendeu como funciona esse comando, que vai de 1 até 10, e eu quero incrementar isso de 1 em 1, ok? Então, vou ter uma sequência 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vou criar também um objeto 2, ok? E esse objeto 2, ele vai receber da mesma forma uma sequência, só que eu vou colocar agora de 10 até 100, de 10 em 10. Lembrando, se eu seguir exatamente a ordem dos argumentos, eu não preciso colocar os nomes, porque ele vai considerar que from é o primeiro, to é o segundo e assim por diante. Caso eu use os nomes, eu poderia, por exemplo, colocar from no final, ok? Caso eu quisesse, mas no caso a gente está seguindo a mesma ordem aqui. Então vamos criar e vamos visualizar o objeto 1 e o nosso objeto 2, ok? Então objeto 1 de 1 a 10, objeto 2 de 10 a 100. Perfeito, pessoal? Então vamos lá, vamos criar o nosso primeiro gráfico no R. Nosso primeiro gráfico no R. Como vai funcionar? Como vocês devem imaginar, aqui a gente tem dois objetos com 10 observações cada. A gente vai querer ver a relação entre eles. Então aqui nesse primeiro momento nós vamos criar um gráfico de ponto, um scatter plot bem simples com os dois, ok? E qual é a estrutura básica de um gráfico? Geralmente nós temos um eixo X e um eixo Y. E assim vai funcionar a função plot no R. A gente informa o eixo X, que no nosso caso vai ser o objeto 1, ok? E o eixo Y, que vai ser o objeto 2. E a gente executa esse comando. Fiquem de olho aqui na área de plot, na visualização, no canto inferior direito. E aqui nós temos o nosso primeiro gráfico no R. Muito simples, mostra uma relação de linearidade perfeita, que é óbvio, uma vez que a gente está criando objetos com a sequência escalonada entre eles. Então nós temos aqui no eixo X, objeto 1, no eixo Y, objeto 2, ok? Ok, esse gráfico
não é de todo mal, ele é bonito. Mas nós podemos customizar isso de maneiras quase que infinitas no R. É uma brincadeira, não é infinita, mas de várias maneiras no R. E a gente pode dividir, talvez, em pontos importantes de customização. Então vamos começar aqui fazendo edições nos eixos, ok? A gente pode fazer diversas edições nos eixos. A gente pode mudar o título dos eixos, a gente pode mudar a escala de representação dos pontos aqui nos eixos. A gente está vendo que, por exemplo, está indo de 20 em 20 e de 2 em 2, por eixo Y e X, respectivamente. Mas às vezes nós queremos que esses eixos vão de 5 em 5, de 10 em 10, ok? A gente vai aprender como fazer isso. A primeira coisa, a gente vai editar os títulos, para ficar ainda mais representativo. Então, lembrando, eu vou fazer até de uma forma mais didática. Eu vou copiar exatamente o mesmo comando aqui, e a gente vai adicionando esses elementos. Então, a primeira coisa que a gente quer fazer é mudar o título. Então, vamos mudar o título do eixo X e do eixo Y. E qual é o argumento que a gente informa a função plot para editar esses eixos? É o comando xlab, para editar, logicamente, o título do eixo X, onde eu vou colocar aqui sequência, ok? Vou adicionar aqui sequência 1, que ela é de 1 a 10. Vamos colocar esse nome. Vocês podem escolher, inclusive, o nome que vocês quiserem aí, ok? E a gente também vai adicionar o IOLab. O IOLab, obviamente, agora sequência 2 de 10 a 100, já que é o nosso objeto 2, nosso eixo Y. Além disso, eu vou adicionar um título para esse meu gráfico, onde eu vou escrever gráfico simples, ok? Desculpem pela falta de acento, mas às vezes o meu teclado aqui, por estar configurado em inglês, eu tenho problemas em adicionar os acentos, então eu prefiro fazer de forma mais rápida. Sex.lab, para que funcione esse argumento, pessoal? Sex.lab vai alterar o tamanho dos títulos, das opções de visualização gráfica que eu tenho aqui. No caso, os títulos. Então, por que no caso os títulos? O comando sex é esse comando que vai aumentar o tamanho de praticamente todos os objetos gráficos aqui. Então, cada vez que eu adiciono um argumentozinho extra, por exemplo, sex.lab, eu estou aumentando o valor dos títulos dos meus eixos, ok? Então eu vou colocar aqui 1.2. E eu também vou colocar um sex.axis. E o que isso vai fazer? Vai aumentar o tamanho dos valores no eixo X e no eixo Y. Também vou colocar 1,5 aqui. Então eu estou aumentando, estou dando como se fosse um zoom nesses valores, perfeito? Vamos executar o comando. E é isso aqui que nós temos. Presta atenção. Eu aumentei tanto o eixo X e o eixo Y em tamanho, adicionei um título e também mudei o nome dos títulos, ok? Perfeito. Nosso gráfico já está tomando uma cara mais customizada. Uma outra coisa que é interessante de se fazer nos eixos é, às vezes, customizar o intervalo que a gente tem no nosso gráfico. A gente está vendo aqui que ele está terminando em 10, está terminando em 100, e ele aqui está começando em 1 ou em 10, respectivamente, já que é o nosso valor mínimo. Mas se a gente quisesse que esse gráfico começasse no 0 e terminasse lá no 150 para o eixo Y e em 20 para o eixo X. Então a gente está dobrando o range o intervalo do eixo X e aumentando em 50% do eixo Y. A gente pode fazer isso simplesmente adicionando o nosso comando anterior, lembrando, só copiei e colei todo o comando anterior aqui, mais dois argumentos. O xlim, que é o limite do meu eixo X, onde para ele eu preciso informar um vetor com duas posições, que é a posição de início, que vai ser 0, e a posição de fim, que vai ser 20, e o iolim, que da mesma forma eu informo um vetor com duas posições, que aqui, como a gente tinha dito, seria 0 e 150. Vamos ver a diferença? Presta atenção
no canto inferior direito. Executando esse comando, olha o que aconteceu. O meu eixo X vai até 20, o meu eixo Y vai até 150, mas as minhas observações vão só entre 10 e 100. Não importa, não tem mais observação aqui, não tem mais pontos, mas eu continuo aumentando. Eu não tenho necessidade de ter pontos para preencher, ok? Então, perfeito. Isso é uma forma de customizar o intervalo dos meus eixos. Agora a gente vai falar sobre a edição dos caracteres plotados, ok? Os caracteres que são permitidos nessas funções básicas de plot no R são de uma variedade interessante, ok? A gente pode selecionar diversos tipos de caracteres para representar os nossos dados. Aqui, no primeiro momento, eu vou mostrar uma opção muito simples, que é de um argumento já inserido na função plot, que permite a gente customizar esses caracteres. Lembrando que aqui eu vou voltar o meu xlimit para 10 e aqui para 100, para o eixo x e y respectivamente. Lembrando sempre, eu estou copiando e colando o comando executado anteriormente. E aqui no final eu vou adicionar um argumento chamado de type. Se a gente ver aqui, existe uma descrição de todos os tipos de valores que podem ser formados por esse argumento, que cada um deles vai executar um tipo de plot diferente. Então, deem uma lidinha aqui nas informações, mas aqui no primeiro momento a gente vai usar a opção B, que seria both. Both porque a gente vai plotar pontos e linhas, então prestem atenção. Agora a gente tem pontos e linhas, ok? Os pontos e as linhas conectando eles. Se eu botasse somente L, eu teria só a linha. Se eu tivesse só P, eu teria só os pontos. Então, B, como eu tenho os dois, agora eu tenho pontos e linhas. Ótimo. Além disso, a gente pode modificar a forma desses nossos pontos, utilizando um outro argumento muito interessante aqui, que é o argumento de plot character, que é o PCH, ok? PCH vai disponibilizar para a gente a opção de adicionar um valor que nos permita selecionar qual vai ser a forma desses pontos no nosso texto, no nosso gráfico, ok? Eu vou tentar adicionar aqui no vídeo uma figura descrevendo os valores mais comuns utilizados e qual forma ele representa, mas no momento a gente vai selecionar aqui 17. Vocês também podem brincar com esses números aqui, ok? Poderia ter sido qualquer número aqui aleatório, 20, 21, 13, tanto faz, ok? Então aqui eu executo o comando e o que aconteceu? Meus pontos vazados foram convertidos para triângulos preenchidos, ok? Se eu mudar isso daqui para por exemplo 5, eu vou ter losangos vazados. 16 pontos preenchidos. 13, aqui eu vou ter quadrados com um X. Então vamos manter aqui o 17 para os triângulos preenchidos. Perfeito. O que mais nós podemos fazer, pessoal? Agora a gente alterou o que? A gente alterou, em função dos caracteres, a forma de apresentação e o formato. Agora nós vamos alterar mais duas características desse plot. Nós vamos alterar, adicionando argumentos então ao mesmo comando, o tamanho dos caracteres plotados, como eu havia dito, usando um argumento sex. Nesse caso, como é o elemento gráfico principal do plot, os caracteres, nós vamos só adicionar sex. Então, nós vamos colocar 2. Então, a gente vai dobrar esse tamanho, ok? Já que a referência é 1. Toda vez que eu adiciono um número maior do que 1, eu estou aumentando. Toda vez que eu estou adicionando um número menor do que 1, eu estou diminuindo. E isso usando uma escala proporcional. E a gente vai alterar a cor. A cor, nós vamos adicionar vermelho. Existe uma infinidade de cores no R. Eu vou adicionar aqui na descrição desse vídeo um link
para um arquivo PDF, uma página que tem a descrição de todas as cores disponíveis e os nomes. Existem nomes extremamente criativos. Então vamos adicionar vermelho aqui. Aqui está o nosso gráfico, com os triângulos preenchidos maiores e em vermelho. Eu poderia mudar a cor, por exemplo, para aquamarine. Poderia mudar para pink, gold e assim por diante. Igual eu disse, uma infinidade de cores. Vamos manter aqui o vermelho nesse primeiro momento, ok? Então nós já editamos eixos e já editamos os caracteres. Agora nós vamos mudar a estrutura de apresentação. Como assim? Nós vamos mudar algumas características dos eixos e dos elementos gráficos do nosso plot, que agora é de uma maneira muito pessoal, como você prefere o plot ou não. Então nós vamos editar a estrutura, ok? E como que a gente edita a estrutura desse plot? A primeira coisa que a gente vai fazer vai ser remover essa margem em torno do plot, ok? Esse quadrado que fecha. A gente vai manter os eixos, mas a gente vai remover esse quadrado em torno do plot. E como a gente faz isso? De uma maneira extremamente bem simples. Adicionando um novo argumento, uma nova camada de argumento nesse plot, que é o argumento BTY. E aqui a gente vai adicionar o valor n, que seria de none, de nada. Então a gente não vai ter nenhum tipo de contorno no nosso plot. Executando o comando, a gente tem isso aqui, ó, um gráfico sem contorno, ok? O que em alguns momentos, para algumas pessoas, é mais agradável visualmente. Eu gosto bastante. Às vezes tem quem não goste, então é uma opção muito pessoal nesse caso, ok? Uma outra coisa que a gente pode fazer é editar totalmente a estrutura de eixos. Inclusive, não ter eixos. Excluir eixos do nosso gráfico. Em alguns casos, isso pode ser interessante, caso você queira simplesmente ter uma representação de uma figura. Você pode criar figuras no R. Existem exemplos de literalmente obras de arte feitas no R, que os eixos não fazem sentido. É só uma imagem criada, ok? E você pode remover, você poderia remover, ou então simplesmente porque você quer customizar esse eixo, a gente vai aprender como fazer isso também. Então vamos adicionar aqui o mesmo comando anterior, nós vamos adicionar um argumento axis, ok? E esse argumento axis vai receber um valor lógico. O padrão dele é receber axis igual a true, igual a verdadeiro, então você vai ter eixos. Mas vamos adicionar falso. E o que vocês esperam que aconteça? Obviamente, nós removemos o eixo X e o eixo Y. Então, nós temos os nossos títulos, ok? Nós temos o título do gráfico e o plot, mas nós não temos eixos, ok? Ok, nós não temos mais eixos. O que a gente pode fazer? Adicionar eixos manualmente. Como nós adicionamos eixos manualmente? Com uma outra função chamada axis, ok? Com i. E o que essa função faz? Ela adiciona um eixo x, um eixo y, um segundo eixo x, um segundo eixo y, nas 4 coordenadas desse gráfico. Coordenada 1, parte inferior do gráfico. Coordenada 2, parte esquerda do gráfico, coordenada 3, parte superior do gráfico, coordenada 4, parte direita do gráfico. Por que eu estou falando isso? Porque o primeiro argumento que a gente usa para axis é o argumento side, onde a gente vai colocar 1 para o eixo x, ok? Para o eixo x, para o primeiro eixo x, o convencional. E a gente usa o argumento at, que seria em quais pontos você quer adicionar. Então a gente vai colocar um ponto em todas as nossas observações. Então, um ponto numa sequência que vai de 1 a 10, de 1 em 1, ok? O argumento labels, porque a gente vai adicionar o que a gente quer que seja plotado. Isso seria o texto plotado. Eu poderia colocar de 1 a 10 e colocar letras, mas eu quero os meus
números aqui. Mesma coisa, sequência de 1 a 10, de 1 em 1, ok? E aqui nós vamos usar o sex.axis, o tamanho dos eixos de 0.7, só para mostrar para vocês como a gente pode diminuir isso também. Então eu vou adicionar esse comando, e o que aconteceu? Eu adicionei um eixo x de 1 a 10, bem pequenininho porque eu adicionei 0.7. Eu posso fazer a mesma coisa agora para adicionar um eixo y customizado, mudando para 2, lembrando, ele roda no sentido horário, começando do canto inferior aqui, e vai de 10 a 100, de 10 em 10. E a mesma coisa aqui, de 10 a 100, de 10 em 10. Presta atenção. Adicionei meu eixo y customizado, ok? Tendo todos os meus pontos de observações, mas bem pequenininho. E isso não é interessante pra gente, né? Por que que não é interessante? Porque é muito pequeno aqui, às vezes não vai ter uma visualização interessante. Então vamos colocar igual a 1, apesar que 1 é o padrão. Vai ser a mesma coisa se eu não colocar nada. Vou mostrar isso para vocês. Lembrando que, uma vez que eu já criei os eixos, se eu simplesmente executo o comando de novo, eu vou sobrepor, tá vendo? Isso é uma coisa que a gente tem que chamar atenção. Seria sobreposto. Então o que você tem que fazer é criar um novo gráfico, e aí sim, ok? Então, novamente, criei o gráfico. Eu estou eliminando o sex axis para mostrar para vocês que não vai fazer diferença. Ok? O tamanho é exatamente 1. Vocês têm que tomar um cuidado, pessoal, que é a questão do tamanho dos eixos para que você consiga fazer caber todas essas labels. Existe uma limitação simplesmente de espaço, onde dependendo do tamanho que você salve esse gráfico, as dimensões, você não vai conseguir visualizar todos os pontos, e talvez você vai ter que brincar com essas opções de sex aqui, ok? Agora vamos fazer uma brincadeira, vamos mudar com alguns critérios gráficos, ok? Critérios de layout dos nossos gráficos. Nem tanto dos nossos gráficos, mas da janela de visualização. O que acontece? Primeira coisa, vamos mudar as margens. Vocês conseguem ver que aqui, ó, no canto esquerdo, no eixo Y, a gente tem o título do eixo praticamente grudado com a parte final da janela. Isso a gente consegue mudar através de alteração de parâmetros gráficos, e a função que altera parâmetros gráficos no R é a função par. E como argumento a gente vai usar uma outra função chamada de mar, que seriam as margens, e para ela a gente precisou inserir um vetor de 4 posições. A margem inferior eu vou colocar como 5, a margem esquerda do eixo Y eu vou colocar como 5, a margem superior, onde eu tenho meu título, eu vou colocar como 2, e a margem direita também vou colocar como 2, já que eu não tenho muitas coisas ali inseridas, ok? E aqui eu vou executar o mesmo comando que a gente gerou anteriormente. Vamos ver essa visualização, ok? Presta atenção que agora meu gráfico ele se encaixa melhor no espaço que eu tenho de visualização. Eu não tenho mais o eixo X e o eixo Y tão próximos dos meus limites, ok? Uma outra alteração interessante que pode ser feita é a visualização de mais de um gráfico na mesma janela. Por exemplo, vamos comparar esse nosso último gráfico aqui com o primeiro que a gente gerou, ok? E como que a gente faz isso? Para poder plotar na mesma janela. Lembrando, toda vez que eu gerei um gráfico aqui agora, eu sobrepus ele. A gente pode navegar entre eles com as setas aqui, mas eles estão sobrepostos, ok? Eu não consigo visualizar os dois na mesma janela até o momento. Para isso, a gente vai fazer uma coisa muito interessante. A gente vai usar um comando chamado, novamente, par, que são os parâmetros gráficos, mas uma opção chamada mfrow. Esse mfrow recebe um vetor de 2 posições, onde eu vou ter o número de linhas e o número de colunas na minha janela de visualização gráfica. Então eu executo ele, não muda nada no primeiro momento. Eu vou plotar o nosso primeiro gráfico aqui, ok? O primeiro gráfico é usando o objeto 1 e 2 de maneira super simples. Olha o que aconteceu. Parece que eu tenho espaço sobrando aqui, né? Ele foi plotado à esquerda e eu tenho espaço sobrando. E agora a gente vai criar o nosso segundo gráfico
com os eixos pequenininhos, só para a gente ter uma comparação mais interessante. Lembrando, só copiei, colei e adicionei comentários aqui, ok? Então, olha, inclusive é interessante ver que toda vez que eu executo o comando dos eixos, ele sabe exatamente em qual parte a gente vai visualizar. Então, se eu aumentar esse zoom, olha que interessante, eu tenho os dois gráficos lado a lado, comparando as edições que a gente fez, ok? Isso pode ser feito para todo tipo de gráfico que a gente adiciona no R. Por fim, uma vez que a gente alterou nossos parâmetros gráficos, eu posso plotar aqui qualquer outra coisa. Eu posso plotar de novo aqui, vamos plotar objeto 2 por objeto 1. Vamos inverter a ordem, ok? Se eu fizer isso, eu vou ter duas janelas de novo, mas às vezes não é o que eu quero. Então a gente tem que resetar os parâmetros gráficos, ok? Como que a gente reseta os parâmetros gráficos? Utilizando um comando chamado dev.off, onde a gente não adiciona nada dentro como argumento, e uma vez que a gente executa, a gente zera essa janela, a gente zera os nossos parâmetros gráficos, ok? Por fim, eu vou mostrar para vocês uma forma de se exportar os gráficos para o computador, utilizando o RStudio, ok? Vamos executar o nosso primeiro comando, ok? E esse primeiro comando para gerar o gráfico editado vai gerar aquele gráfico que a gente já havia visto no final. E a gente pode usar a função export aqui, save as image, e aqui a gente consegue, usando o directory, a gente consegue navegar para as pastas onde a gente quer salvar, a gente consegue selecionar os tipos de extensão para a nossa figura. Em width and height, a gente consegue selecionar as dimensões, então a largura e a altura do nosso gráfico, e aqui a gente altera o nome, ok? E uma vez clicando em salvar, a gente salva na nossa pasta, ok? Existem outras opções para customizar e fazer e salvar os plots diretamente através de linha de comando, seja em PDF, em JPEG, em PNG, em TIFF, mas nós não vamos falar nesse momento. A gente vai ter vídeos onde a gente vai abordar inclusive estratégias de automatização de código para gerar rotinas e salvar múltiplos gráficos de maneira automática, ok? Então nesse momento a gente vai ficar nesse limite de informação para plots no R, o que já é bem interessante. A gente já consegue ter uma visão geral e já vai facilitar extremamente os nossos próximos vídeos, que vão ser focados na questão de visualização e análise de dados, ok, pessoal? A gente também vai trabalhar com funções específicas, gerando boxplots, gráficos de barra, histogramas, gráficos de correlação, teste de normalidade. Mas lembrando, por favor, se inscreva no canal, indiquem o canal para amigos e usem, por favor, os comentários com novas sugestões. Nos ajudem a chegar a 1000 inscritos, nós estamos próximos dessa marca, seria extremamente interessante. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente se vê na próxima semana. Um abraço a todos e tchau.